Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das figuras mais revolucionárias da filosofia moderna, Immanuel Kant. E olha, ele não só mudou o rumo da história do pensamento, ele basicamente redefiniu a ferramenta que a gente usa para pensar, a nossa própria razão. Vamos juntos desvendar como ele construiu os fundamentos e, mais importante, os limites do nosso conhecimento. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, vamos entender o problemão que Kant encontrou na filosofia. Depois, a gente vê a solução genial dele, uma verdadeira revolução. Daí, vamos explorar como a nossa mente constrói a realidade, para então descobrir até onde o nosso conhecimento pode ir. E, por fim, vamos ver como ele conseguiu, com uma só tacada, salvar a ciência e a moralidade. Para a gente entender a importância de Kant, primeiro a gente precisa visualizar o cenário que ele encontrou. A metafísica, sabe? Aquela área que discute as grandes questões como Deus, alma, a realidade, era um verdadeiro caos. Um campo de batalha onde todo mundo gritava e ninguém chegava a lugar nenhum. O próprio Kant resumiu a situação de forma perfeita. Ele via a filosofia completamente à deriva, com debates que não acabavam nunca e não levavam a nada. Era preciso encontrar terra firme, um método seguro. E essa busca acontecia no meio de uma briga de gigantes entre duas correntes de pensamento. De um lado, a gente tinha os dogmáticos. Eles achavam que a razão pura, sozinha, sem precisar da experiência, podia desvendar todos os segredos do universo. Do outro lado, os céticos, como David Hume, que diziam: calma lá, nosso conhecimento só vem dos sentidos. Se a razão tentar ir além disso, ela se perde, cria ilusões. E com isso, a filosofia ficou paralisada, num impasse total. E é exatamente aqui que Kant entra em cena. Ele não chega para dar razão para um lado ou para o outro. Não, ele chega para virar o tabuleiro, para mudar as regras do jogo, com uma ideia tão radical que ficou conhecida como a Revolução Copernicana dele. E aqui está a inversão que muda absolutamente tudo. Por séculos, todo mundo achava que a mente era tipo um espelho passivo, que só refletia o mundo que já estava pronto lá fora. Kant vira essa ideia de ponta cabeça e pergunta: e se não for assim? E se a nossa mente não for um espelho, mas sim um arquiteto que constrói, que estrutura o mundo para a gente poder conhecer? A comparação com Copérnico é simplesmente genial. Do mesmo jeito que Copérnico explicou o movimento dos planetas colocando o observador em movimento, Kant explicou o conhecimento colocando a mente no centro de tudo. A nossa mente não é uma receptora passiva, ela é uma construtora ativa da nossa realidade. Essa ideia leva a gente para uma conclusão assim impressionante. As leis que a gente acha que governam o mundo, como causa e efeito, por exemplo, elas não estão lá fora. Na verdade, elas são as regras que a nossa própria mente usa para organizar o caos das sensações e transformar tudo numa realidade que faz sentido para nós. Tá, mas como é que a mente faz isso na prática? Kant não fica só na ideia geral. Ele nos dá um mapa, um projeto detalhado de como a nossa cognição funciona. Vamos dar uma olhada nessa arquitetura? Segundo Kant, a mente tem duas grandes ferramentas. A primeira é a sensibilidade, que é a nossa porta de entrada para o mundo. Ela recebe os dados brutos. Mas ela já organiza tudo usando um par de lentes que a gente já nasce com elas: o espaço e o tempo. Eles não são coisas que existem no mundo, mas sim a forma como a gente percebe tudo. Depois entra em cena o entendimento. Ele pega essa bagunça organizada e aplica etiquetas, os conceitos como causa e efeito, para transformar tudo em objetos e eventos que a gente entende. Ok, essa visão da mente como uma superconstrutora é incrível, só que Kant mostra que todo esse poder vem com um limite. E esse limite que ele define é talvez a parte mais crucial e polêmica da sua filosofia. Aqui está o pulo do gato de Kant. Ele divide tudo em dois. De um lado, o mundo dos fenômenos, que é o mundo que a gente experimenta, o mundo da ciência já filtrado e organizado pela nossa mente. Esse é o único mundo que podemos de fato conhecer. Mas e a realidade como ela é, em si mesma, antes de a nossa mente botar a mão? Kant chama isso de númeno, e a conclusão dele é radical. Sobre o númeno, a gente não pode saber nada, absolutamente nada. É uma fronteira que a gente não consegue cruzar. Certo. Se o nosso conhecimento só vale para o mundo da experiência, o que acontece com aquelas grandes perguntas da metafísica? O que ficou para lá dessa fronteira que a gente não pode atravessar?
exatamente os temas que tiravam o sono dos filósofos. Kant vai dizer que qualquer tentativa de provar ou de refutar cientificamente se Deus existe, se a alma é imortal ou se a gente é livre, está condenada ao fracasso. E por quê? Porque a nossa razão tenta usar as suas ferramentas, como a de causa e efeito, em coisas que estão totalmente fora de qualquer experiência possível. E quando ela faz isso, ela se enrola, entra em contradições lógicas e não consegue mais sair. Pode parecer que Kant simplesmente destruiu a metafísica, mas o que ele estava fazendo era, na verdade, salvá-la. E de quebra, salvando a ciência e a moralidade também. Ele fez isso com uma última jogada de mestre, mostrar que a razão tem duas faces, dois usos diferentes. Vamos ver como essa divisão resolve tudo? Então, a razão tem dois empregos. A razão teórica é a cientista. Ela quer conhecer o mundo como ele é. O domínio dela é a natureza, os fenômenos. Mas também existe a razão prática, que é a nossa bússola moral. Ela não quer saber o que é, mas o que deve ser. O domínio dela não é a natureza, mas a nossa liberdade, as nossas ações. Ao fazer essa separação, Kant cria um espaço seguro para cada uma. A ciência pode descrever o universo com suas leis, tudo certinho sem ameaçar a liberdade humana, porque a liberdade simplesmente não pertence a esse campo. E a moral pode ter suas próprias leis, baseadas na razão, sem precisar de prova científica para ser válida. E é aqui que aqueles temas da metafísica voltam, mas de um jeito totalmente novo. A gente não pode provar que é livre, que a alma é imortal ou que Deus existe. Mas, segundo Kant, para a moralidade fazer algum sentido, a gente precisa agir como se tudo isso fosse verdade. São postulados, são premissas necessárias para a gente poder agir moralmente no mundo. E essa é a grande jogada final de Kant. Ele colocou um limite nas ambições da ciência, mostrou que ela não pode saber tudo. Mas ele não fez isso para a gente virar cético. Pelo contrário, ele fez isso para proteger o campo da moralidade, da liberdade e do sentido da vida, que não se baseiam em provas, mas numa fé, uma fé racional, guiada pela própria razão prática. No fim das contas, Kant nos deixa com essa pergunta de dar um nó na cabeça. Se as estruturas do mundo que a gente conhece são, na verdade, as estruturas da nossa própria mente, onde é que a gente traça a linha? Onde termina a mente e onde começa a realidade? Essa é uma questão que a filosofia tenta responder até hoje.